Olá, queridos irmãos, amigos do Altar de Oração da Família. Estamos falando este mês de abril num tema importante chamado solidariedade. E durante estas últimas semanas, nós já falamos bastante de alguns exemplos de solidariedade, dizendo que não é apenas um ato de compaixão pelo necessitado, mas é um ato de amor ao próximo. E a Bíblia tem vários exemplos. Eu queria hoje destacar um exemplo que muito toca o meu coração, o exemplo que está na parábola do bom samaritano. Jesus está dialogando com seus discípulos e disse certa vez que deveria amar o próximo como a si mesmo. E alguém perguntou, quem é o nosso próximo? Uma pergunta para não concordar com o que Jesus está falando, mas Jesus sabiamente, ele disse, eu quero contar uma história para você. Parafraseando o texto, seria o seguinte, um certo homem viajava de Jerusalém para Jericó e aí veio cair nas mãos dos salteadores. E esses salteadores machucaram muito esse homem, bateram, espancaram, roubaram todos os seus bens e depois fugiram e deixaram aquele homem caído no chão semi-morto. Logo em seguida passaram dois religiosos. Um era um levita que cantava no templo, o outro religioso era um sacerdote. O levita, quando viu aquele homem, passou de largo, foi embora. O sacerdote deu a volta, também não quis se incomodar com a situação precária que estava aquele homem. Além de ser roubado, assaltado, fora espancado, estava quase à morte. Mas em seguida vem um homem com um senso de solidariedade, com um senso de compaixão pelo necessitado. Era um samaritano. Esse homem não tinha nenhuma tradição religiosa que pudesse destacá-lo, mas tinha um senso de solidariedade. Pegou aquele homem machucado, passou óleo, azeite nas suas feridas, fez um curativo, colocou sobre o seu cavalo e levou para uma pousada, uma estalagem mais próxima. E lá deixou aquele homem e disse para o dono da estalagem, olha, não conheço esse homem, você não conhece a mim também, mas eu preciso que você dê pousada para ele, cuide dele. E quando eu voltar, a despesa que você tiver com ele, pode deixar que está sobre a minha responsabilidade, pagarei tudo o que for necessário. E foi embora. E Jesus então perguntou àquele homem que também fizera a pergunta, quem era o seu próximo? Quem foi o próximo daquele homem? Aí eles entenderam. Querido, que exemplo bonito, maravilhoso. Quantos de nós temos esquecido da solidariedade? O nosso coração parece que não é tocado. É um tema, é um assunto que na prática já não se vê mais. Mas que o Senhor Jesus possa, nesta semana, nos fazer refletir sobre essa questão e nos dar um coração solidário. Permita-me orar por você, para que o Senhor nos dê esse coração. Fechemos nossos olhos, é momento de oração. Aleluia! E amado Deus, no nome de Jesus nós estamos na Tua presença. E este mês de abril estamos falando sobre esse tema tão importante chamado solidariedade, fato que na prática não temos mais visto no meio do nosso povo, no meio das pessoas, no mundo inteiro. Mas ajuda-nos, Senhor, como servos Teus, como cristãos, a saber desenvolver esse amor que Tu colocaste no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, para gerar em nós esse sentimento de solidariedade. Eu Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.